A história começa em um dia claro e ensolarado. Tudo era comum e normal, como qualquer outro dia neste mundo. Jogar videogame virou rotina. As pessoas até saíam para encontrar amigos, trocando ou vendendo itens. E entre as pessoas que viviam seu dia normal, estava este dia. Tudo seguia normal, até que algo ocorreu. Uma luz azul brilhante surgiu de repente diante da grande multidão. Esse cara aqui é o nosso protagonista principal. E ele ficou com uma cara confusa ao olhar para essa luz brilhante. Uma imensa quantidade de pressão também veio junto com a luz. Todos pararam o que estavam fazendo e se perguntaram se era um tipo de ataque terrorista ou um terremoto. Mal sabiam eles que esse era o último dia de paz que estavam prestes a viver. A luz brilhante envolveu toda a cidade. Nosso MC ainda tentava bloquear a luz ofuscante à sua frente. Isso continuou até ele perceber algo. A estrada que ia atravessar não existia mais. Agora era um penhasco. Ao aumentar o zoom, a cidade parecia isolada do resto. Estava num pedestal. Nosso mestre de cerimônias ficou parado, olhando a borda da cidade. Enquanto isso, as outras pessoas presas com ele ainda estavam em choque. Alguns deles tentaram verificar o sinal de seus telefones, mas descobriram que não tinham serviço de celular. Quanto ao nosso MC, ele agora estava pensando se isso era um tipo de transporte dimensional, ou se eles foram teletransportados para outro mundo. Ele até comparou o fato com os romances e desenhos animados que havia lido. Toda a atenção deles foi então desviada para a frente, quando uma notificação do que parecia ser um tipo de sistema apareceu. Era um anúncio dizendo que o jogo havia começado. Pedia-se a todos que jogassem seus dados. Nosso MC então se perguntou de que dados esse sistema estava falando. Mas esse anúncio confirmou sua teoria de que agora eles estavam em um jogo. A senhora então alertou a todos para olharem para o céu. Ela estava apontando algo. Uma caixa enorme estava caindo na direção deles. Ela estava se dirigindo com uma velocidade incrível. Esse cara então pensou que esse era o dado de que o jogo estava falando. E se o cenário fosse ampliado ainda mais? O dado era realmente um dado, e tinha os números usuais. Após alguns segundos, o dado se estabilizou e mostrou o número 3. O sistema então notificou a todos que o peão número 8 agora se moverá 3 espaços. A cidade inteira, que estava isolada do resto do mundo, começou a tremer. Isso estava parecendo um jogo de tabuleiro agora. Também foi revelado que para cada espaço havia ícones impressos neles. Alguns pareciam escudos, bandeiras e até mesmo uma espada. O pedestal inteiro então se moveu e seguiu os 3 espaços que o sistema anunciou há pouco. As pessoas que estavam presas na cidade começaram a entrar em pânico. Elas não tinham a menor ideia do que aconteceria em seguida. Enquanto isso, nosso mestre de cerimônias mantinha a calma. Ele analisou a situação e pensou que estavam em um jogo, mas não eram os principais jogadores. Eram peões movidos por alguém. Presumiu que quem lançou os dados era o verdadeiro jogador. Comparou a situação deles aos personagens do jogo que os jogadores controlam. Mas o que incomodava o mestre de cerimônias era: se o jogo precisava de um peão, por que convocar a cidade toda? Ele se perguntou se isso tinha a ver com os requisitos do jogo. Seus pensamentos foram interrompidos por outra notificação. O sistema informou que eles chegaram a um espaço de defesa. A dificuldade e o tempo de defesa serão definidos pelos dados. O jogador jogou o dado e saiu o número 1. Isso quer dizer que a dificuldade do jogo será ajustada para o nível 1. Outro dado foi jogado e mostrou o número 3. O sistema informou a todos que neste jogo de defesa, o peão teria 3 dias para se proteger. Em seguida, a cidade inteira foi convocada em um novo mapa. Outro bloco se fundiu em direção à cidade. Esse bloco parecia ser uma floresta. As pessoas dentro desse bloco se perguntavam de onde vinha o outro bloco. De longe, muitas silhuetas eram visíveis. O sistema notificou a todos que a missão de defesa começaria em breve. Quanto ao requisito, avisou que, se as 4 bases fossem destruídas, o jogo terminaria. Bases diferentes foram então estabelecidas nos cantos da cidade. Se todos esses lugares fossem destruídos, o peão também seria destruído, significando que todos morreriam. Assim que souberam disso, a maioria da multidão começou a entrar em pânico. Eles até imploraram para que alguém os levasse de volta às suas vidas normais. Enquanto isso, nosso MC sabia que essa opção não estava realmente disponível. Porque se estivesse,
O sistema deveria ter dado a eles uma escolha desde o início. Em sua mente, ele achava que a melhor coisa que eles poderiam fazer agora era ouvir o que o sistema estava lhes dizendo. Outro anúncio apareceu e informou a todos que agora começaria a fornecer equipamentos básicos aos cidadãos. Algo também apareceu na notificação. Ela ordenava que todos jogassem seus dados. Cada equipamento também terá classes que serão determinadas juntamente com o número que as pessoas receberão. Esse dado também tem até 100 faces. Antes que o MC pudesse lançar o seu, a pessoa ao lado dele alertou a todos que algo estava se aproximando. Essas eram as silhuetas mencionadas há pouco. E pelo que parece, não pareciam ser equipes de resgate. Depois de alguns segundos, ficou evidente que os que estavam correndo na direção deles eram monstros. A multidão então começou a fugir. Isso também inclui o nosso MC. Quando os monstros atravessaram a parede invisível que separa esses dois quarteirões, um raio poderoso apareceu. Aqueles que eram lentos demais para correr e reagir, estavam agora sendo atacados pelos monstros. Enquanto o MC estava muito próximo da borda do bloco deles, um monstro conseguiu alcançá-lo e o acertou com um golpe devastador de clava. Uma explosão carmesim se espalhou pelo ar. O monstro conseguiu desferir um ataque no nosso MC, que foi lançado pelos ares. Durante todo o tempo, ele pensou que havia acabado de entender por que os humanos eram essenciais nesse jogo. O papel deles era atuar como a força que protegeria o peão. Nosso MC aterrissou em direção a essas pilhas de caixas, pensando em tudo isso. Foi um impacto poderoso. A mecânica de todo o jogo estava começando a ficar mais clara. Os humanos precisariam proteger a cidade de peões para continuar avançando em direção ao objetivo. Esse é um jogo de dados que estava sendo jogado por deuses ou demônios. Cada um tem uma cidade de peões que controla, e todas as coisas que acontecem no tabuleiro dependem do número que os dados mostram ao nosso mestre. Ele ainda estava deitado sobre as caixas. A quantidade de dano que ele recebeu foi muito significativa. O monstro que causou esse dano também estava na frente dele. Ele tinha uma expressão feroz em seu rosto. Ele parecia ser um poderoso guardião em sua tribo. E enquanto ele olhava para o nosso MC, uma senhora com asas de fogo apareceu. Ela estava até mesmo empunhando uma lança. A senhora então fez com que sua lança perfurasse o chão. Uma força que parecia lava saiu dela. Depois disso, um redemoinho de chamas surgiu e alertou os monstros que estavam presos na área. A força ficou ainda mais intensa. Após alguns segundos a mais, começou a puxar os monstros em sua direção. Os monstros não tinham como resistir ou sequer evitar essa habilidade poderosa. Aqueles que foram capturados viraram cinzas. As pessoas que estavam próximas à área ganharam algum tempo para respirar. Isso significava que agora estavam em segurança. O redemoinho de chamas se dissipou, revelando a mesma senhora com a lança. Todos agora se perguntavam sobre a identidade desse novo herói. Essa waifu, com cabelos brancos e olhos vermelhos intensos, era a Go Haiju. Ela está apenas no primeiro nível, e é uma cidadã comum. O que a tornou poderosa foi o item que empunhava. O dragão de chamas empíricas. O canino da Prominence. Ele tem uma classe lendária. Essa coisa permite que o usuário tome emprestado o poder do dragão da chama empírica. Haiju então ordenou que todos os feridos corressem em direção à Torre Namsan. Ela revelou que os militares e a polícia estavam formando uma linha de defesa lá. Ela também pediu a todos que lançassem seus dados o mais rápido possível. Esses começaram a olhar os dados que obtiveram do sistema. Haiju confirmou isso e eles seguiram suas instruções. Ela também disse que os dados se transformariam em um equipamento conforme o número rolado. Ordenou que aqueles que receberiam equipamentos comuns apenas recuassem. Quanto aos que receberiam equipamentos mágicos ou superiores, ela queria sua ajuda para se defender dos monstros. A multidão percebeu que Rijo realmente falava a verdade. Alguns deles pegaram foices, escudos e até maças. Uma nova face de monstros estava correndo em direção à cidade, e Haiju estava bem na linha de frente para derrotar esses caras. Uma pessoa da multidão disse a todos que fizessem o que Haiju disse. Aqueles que tinham equipamentos de classe mágica ou superior correram para os monstros. Esse mesmo dia marcou o momento em que todos os humanos perderam suas vidas comuns. Mas esse também foi o início de uma vida extraordinária para eles. No primeiro dia do Ano Novo, inúmeras pessoas morreram. Quanto aos que sobreviveram, eles serão considerados os heróis que servirão de pilar para a cidade. Nosso mestre de cerimônias ainda estava vivo em meio ao caos que acabara de passar. Também foi revelado que seu nome era Choi Yeo.
ele também é um cidadão comum de nível 1. Esse cara conseguiu manter seus dados mesmo depois de ser derrotado pelo monstro. Após alguns segundos, ele desmaiou e o dado caiu. Então, começou a rolar sobre a notificação do sistema. Com chances mínimas, nosso MC rolou o número mais alto, 100. Isso marcou o começo de sua jornada para se tornar o humano mais forte. Nesse peão, os dados brilham intensamente. Depois de alguns segundos, começou a derreter, e agora está se transformando em um novo equipamento. O que nosso MC conseguiu foi um livro de magia de classe mítica. É chamado de Livro do Rei Demônio da Soberania Krasina. Ele permite que o usuário use a biblioteca do Rei Demônio Krasina. O uso desse item permitiria que o usuário encontrasse todos os tipos de informações, incluindo localizações de itens, eventos ocultos e até mesmo informações sobre monstros. O livro começou a emanar um brilho carmesim quando foi convocado na sua frente e, enquanto nosso mestre de cerimônias estava inconsciente, o aviso do sistema sobre esse item apareceu. Ele dizia que Krasuna é a encarnação do desejo monopolista. Isso significava que todas as recompensas obtidas com as informações do livro seriam retiradas delas e dadas ao atual dono do livro de Krasuna, que era nosso mestre, Choi Yeo. Depois, o jogo de defesa prosseguiu. 3 horas já haviam passado. Quanto às baixas, agora eram 3, 102. E outras 7, 23 pessoas ficaram feridas, e mesmo com todos os esforços dos humanos na cidade, uma base foi destruída. Haiju fez a maior parte com sua arma poderosa. Ela se perguntava se o jogo de defesa tinha acabado. As pessoas que sobreviveram comemoraram muito e a saudaram como uma deusa salvadora. Enquanto estavam felizes, um caminhão do exército chegou, atraindo a atenção de todos. Uma pessoa saiu do veículo e se apresentou como sendo do exército coreano. Os soldados começaram a sair, e então o líder deles ordenou que seus subordinados colocassem todos os feridos e civis no caminhão. O principal objetivo deles era evacuar todos para a Torre Namsan. O líder desse grupo foi até Hee-ju e fez continência na frente dela, afirmando que Hee-ju havia trabalhado muito duro mais uma vez. Este soldado é Kwon Yong. Agradeceu a Haiju por dar ao exército e à polícia tempo para organizar e enviar forças aos locais. O item que recebeu foi o capacete de Heldon, um capacete de nível herói, que impede o usuário de ficar confuso, com medo ou perplexo. Haiju perguntou a Ying se a batalha realmente terminou. Este então respondeu que ainda não tinha certeza do resultado. Como as ligações telefônicas e a internet não funcionam, eles não têm outra forma de se comunicar com as outras tropas. Como solução temporária, o exército criou rádios de ondas curtas. Dessa forma, eles poderiam esperar relatórios de cada local. Depois de explicar tudo a Hyeju, o soldado lhe disse que eles deveriam ir para a Torre Namsan em busca de abrigo por enquanto. Mas alguém atrás delas gritou. A voz desconhecida lhes disse para não irem até lá. A pessoa que disse isso não era outra senão o nosso mestre. Ele agora estava consciente e de pé. Ele também estava segurando o livro que pegou dos dados. Ele revelou que o jogo ainda não havia terminado. Mesmo em sua situação terrível, conseguiu informá-los de que o monstro-chefe dessa fase chegaria em breve. Ele disse a eles que a informação estava escrita no livro que ele estava segurando agora. Ele afirmou que tudo estava no livro. Detalhes da missão, dados dos monstros e progresso atual. O mestre de cerimônias mostrou o livro, mas Yi-Yong e Hyeju só viam papel em branco. Isso os confundiu, pensando que o conteúdo era visível apenas para ele. Yi-Ying disse que talvez fosse mais como um livro de dados. No fundo de sua mente, ele sabia que, se todas essas informações fossem verdadeiras, esse item era muito poderoso para confirmar o que o cara na frente deles estava dizendo. Ying pediu mais informações. Nosso mestre de cerimônias concordou e abriu mais páginas do livro. Yoel começou a ler as informações sobre o item de Ying. Ele revelou que esse capacete é um item de um conjunto de 6 itens. Além disso, Yul também sabia de algumas de suas informações pessoais, por exemplo, quantos dias faltam para o soldado ser dispensado. Depois, Yul focou em Haiju. Ele sabia sobre a arma dela. Para convencê-los, nosso MC revelou que a música favorita dela no karaokê é Chill Gap Mountain.
Ouvir isso foi embaraçoso e desagradável. Uma ação inesperada fez Raiju corar muito. Ela pediu a Yul para parar de ler o livro. Ambos estavam agora certos de que o que estava escrito era confiável e verdadeiro. Isso confirmou os pensamentos de Yi Ying sobre ser um livro de dados importantes. Ele lembrou a primeira coisa sobre a qual Yul os alertou: o monstro-chefe que surgirá em breve. Após confirmar essa informação, Yi Yun pegou o rádio para informar a sede. E enquanto tudo isso ocorria, alguém refletia profundamente. Essa pessoa se questionava se agora poderia ser vista como um personagem com bug no jogo. Ele declarou que os problemas do mundo eram simples demais para ele. Também ponderou que talvez essa fosse a razão do mundo tê-lo feito assim. Era como se o operador do jogo tivesse identificado um bug e o isolado do restante do programa. Ele então pensou no que faria se tivesse a oportunidade de explorar o mundo. A cena foi cortada abruptamente. Logo depois, Yul percebeu que alguém estava chamando sua atenção. Era Yeon-un gritando seu nome. O soldado informou ao nosso MC que o quartel-general autorizou o plano deles. Na verdade, essa ação era uma grande aposta para o exército, podendo custar muitas vidas. Sem outro plano ou tempo, confiaram nos dados de Yul. O rádio que Yi-Yun segurava foi entregue ao MC. O exército confiava nele para informações e contramedidas. Nosso MC aceitou a responsabilidade. Testou o rádio falando. Se apresentou e confirmou que o rádio funcionava bem. Depois, se apresentou novamente para falar sobre a missão de defesa em detalhes. Quanto a essa fase do jogo, Io revelou que a principal missão deles é proteger a base das ondas de monstros. As ondas virão a cada 6 horas, e no final de cada onda, haverá um monstro-chefe. Dessa vez, o monstro-chefe que apareceu se chamava Twin-Headed Ogre. Sua dificuldade estava no nível 1. Essa criatura podia usar combate corpo a corpo e magia ao mesmo tempo. Io enfatizou que eles venceriam se conseguissem proteger a base 4 vezes por dia, ou seja, 12 vezes em 3. Alguns dias inteiros. Ele compartilhou todas as informações que obteve. Você mencionou que elas poderiam ser usadas para desenvolver estratégias em conjunto. Aqueles que não podiam lutar se concentrariam no resgate, garantindo a segurança e a sobrevivência de todos. Nosso MC também comentou que, após a batalha, usaria o livro para explorar maneiras de retornar ao mundo deles. A declaração surpreendeu Raiju. A waifu, de longos cabelos brancos, ficou sem palavras diante do MC. Espantada, refletia sobre a missão e suas consequências. Após compartilhar as informações, nosso MC respirou fundo, pronto para liderar o grupo e vencer o jogo com coragem. Esse também foi o começo de sua comprovação. O único problema de ele fazer isso foi o impacto do livro de Krasna. Nosso mestre de cerimônias achava que ele deveria ter verificado tudo antes. O aviso sobre esse item foi dado a ele pelo sistema enquanto estava inconsciente. E enquanto ele estava ocupado dando comandos e instruções a todos sobre o que fazer. O rei demônio lá dentro também estava ocupado escrevendo os nomes das pessoas que recebiam a informação. Isso inclui Hee-ju e Ye-jung-un. O livro estava prestes a monopolizar todas as recompensas de quem recebeu a informação. E o termo compartilhado abrange tudo. O livro agora estava reunindo mais e mais nomes. A exigência inclui não só aqueles que ouviram diretamente de Io, mas também todos que ouviram de outros. Escutam rumores e coisas assim. Os nomes se acumulavam mais. Isso porque as informações sobre derrotar monstros eram eficazmente passadas adiante. Os 3 também afastaram monstros menores com dedicação. Seu papel no jogo de defesa era grande e importante. Após segundos que pareciam eternos, o monstro-chefe surgiu. O ogro empunhava uma espada ameaçadora. Io então, determinado, ordenou que Yi-Yun atirasse. Isso foi para distrair o monstro-chefe. O ataque ficou mais eficaz porque nosso MC revelou os pontos fracos. Após alguns minutos, o monstro parou de se mover. Essa era a deixa que ele esperava. Ele contou algo importante a Raiju. Num piscar de olhos, ela sumiu. Logo, ela corria em direção ao ogro com um ataque de chamas.
Isso foi mais do que o necessário para cortar o ogro ao meio. Heiju conseguiu exalar um poder tão grande que até seu cabelo ficou vermelho. Heiju ficou surpresa ao perceber o que havia acontecido. Ela começou a observar a transformação. Além de seu cabelo adquirir a cor das chamas, ela também se tornou mais poderosa. Ela realmente se tornou mais poderosa. Yo então fez um sinal de positivo para ela, pois havia derrotado o monstro-chefe. Yun também cumpriu seu papel de informar a todos que a primeira onda havia chegado ao fim. Haiju sorriu e fez sinal positivo para o mestre. Mal sabiam que algo estava acontecendo. Krasina estava ocupado em seu papel. O demônio King of Sovereignty estava prestes a coletar tudo. O ser ganancioso em sono profundo estava para ser despertado. A população total desta cidade de peões era cerca de 193.256. E os sacrifícios de soberania registrados, usando as informações do livro, eram cerca de 176.500 frutos. 42. Isso iniciou Yel com um pesado fardo, pois 91% da população foi classificada como sacrifício em um dia. E isso persistiria até o último dia do jogo. A intensa batalha da primeira onda contra o oitavo peão ecoou por toda a área. Uma missão de defesa é como um jogo de defesa. Os monstros continuariam atacando até o tempo acabar. E à medida que eles se moviam em direção às bases, os jogadores produziam forças para detê-los. Mais e mais ondas continuavam chegando à cidade. Mas, diferentemente da primeira, os monstros ficavam confusos porque não conseguiam ver um humano. E isso porque Yu continuava liderando todos. Os humanos que conseguiram obter armas de longo alcance foram ordenados a disparar contra as ondas. Isso tem sido realmente eficaz porque cobre uma área ampla e, enquanto as armas deles estavam em espera, outro grupo de atacantes tomaria o lugar deles. Esse tipo de tática se mostrou extremamente útil contra monstros que não tinham inteligência. Os monstros restantes que conseguiram sobreviver foram então enfrentados pelos soldados. A maioria deles foi atraída para a direção desejada, e quando se separaram, os humanos que estavam por perto já estavam lá, esperando. Esses monstros receberam então seu destino final. E isso parecia ser moleza para aqueles que obtinham armas de grau mais alto. A espinha dorsal da oitava cidade de peões era realmente esse cara aqui. Toda vez que as ondas chegavam, já havia planos elaborados, criados para diminuir os ferimentos e evitar baixas. O livro de Krasina atualiza em tempo real todas as informações sobre a situação atual. Yoao estava cada vez mais surpreso com o item que recebeu, pois qualquer informação que precisasse aparecia automaticamente. Bastava virar as malditas páginas. Mais dados surgiam, e a cada segundo, essas informações eram usadas por todos. Quanto ao nosso MC, ele ainda não sabia das consequências que isso causaria. O jogo de defesa ainda estava, em andamento. Os monstros ainda estavam sendo derrotados por toda parte. Yi Ying manteve a calma na tomada de decisões e liderou os soldados. Depois de limpar um lugar, eles eram obrigados a relatar o fato a Choi Yeo. Esse cara ficou sem palavras depois de completar a missão nessa área. No fundo de sua mente, ele estava pensando em nosso MC. No início, o quartel-general de comando ainda tinha a palavra final sobre o que fazer com as informações que estavam sendo fornecidas pelo RCM. Com o tempo, Yoel virou comandante. Ying ficou calado, sem discutir. Sabia que Yu disse que o livro tinha só dados. O que o surpreendeu foi Yu elevar todos à elite e melhorar a cidade. Será que o livro causava essa transformação? Sua linha de pensamentos foi interrompida quando nosso mestre de cerimônias chamou sua atenção. Todos sorriram e disseram a ele que já estava quase no fim. Yi Jung então perguntou ao nosso MC se o último monstro-chefe estava prestes a chegar. Nosso MC confirmou isso, mas ainda garantiu que ele não se preocupasse, e essa declaração deixou o soldado confuso. Yo revelou que aquele que acabaria com a luta de uma só vez era Haiju, que estava dormindo na traseira do caminhão. A poderosa waifu acordou depois de algumas horas, e quando abriu os olhos, um gigantesco monstro de pedra já estava à sua frente. Haiju gritou alto ao ver esse monstro. Esse aqui se chamava Billy the Giant. Sua dificuldade ainda estava no nível 1. Ele nasceu fraco e foi abandonado por sua espécie. Embora fosse grande, ainda lhe faltava poder de combate. Yul e Yi Yong
Cumprimentaram nossa bela adormecida assim que ela se recuperou. E Jung afirmou que o timing foi perfeito, pois eles estavam quase sem os sinalizadores usados para atrair e distrair o monstro. Apesar da descrição do monstro-chefe indicar a Yoao que ele ainda não tem poder, seus ataques são mais do que suficientes para destruir qualquer coisa. Haiju ficou surpresa ao perceber o quanto esse monstro-chefe é poderoso. Yo então explicou que esse era o principal motivo para terem atraído o monstro para longe da cidade. Com apenas um único ataque, ele poderia destruir as bases de uma só vez. A única vantagem que os humanos tinham contra esse monstro-chefe era o fato de ele ser muito lento e não ter resistência contra nenhum elemento. Yo revelou que eles poderiam vencê-lo se pudessem concentrar todos os seus ataques nesse monstro. Haiju ouviu essa declaração e se perguntou por que só havia 3 deles aqui agora contra esse monstro-chefe. Nosso personagem principal informou a ela que precisavam do poder de Haiju, deixando o waifu surpresa. Enquanto ela ainda tentava entender, Billy, o gigante, se aproximava lentamente. O waifu sabia que não tinha tempo para entrar em pânico, então pegou sua arma e pediu instruções para derrotar o gigante. O mestre de cerimônias disse que, além dos itens com manivela heróica, havia um recurso oculto, e se alguém conseguisse, teria que ser capaz de fazer isso. Se o item for usado conforme os requisitos, ele pode se transformar ou ativar uma habilidade oculta. Foi a primeira vez que Haiju e Ying descobriram essa função, e ficaram muito curiosos. Yoao também afirmou com confiança que o livro mostrava os requisitos de cada item. Depois de um tempo, Haiju já estava no centro dos campos. Ela estava pronta para enfrentar Billy the Giant. Antes de avançar, ela perguntou novamente a alguém se tinha certeza dessa informação. Sua pergunta foi dirigida a Yoao, e ele disse para ela confiar nele e no livro. Haiju então ergueu a lança que segurava, pensando que ainda não estava confortável com isso. No entanto, ela realmente não tinha outra opção, pois confiava em Yo. Em um momento, Haiju se perfurou com a lança. E enquanto ela ainda estava se ferindo, Billy, o gigante, surgiu bem diante dela, prestes a desferir um golpe devastador. Mas antes que esse monstro-chefe conseguisse terminar seu ataque, um gigantesco dragão flamejante surgiu bem na sua frente. O sistema então notificou Haiju de que a habilidade oculta do canino da Prominence estava sendo ativada. Yul e Yeon apenas conseguiam observar essa cena incrível que se desenrolava diante deles. A imensa silhueta desse dragão de chamas começou a acumular intensas chamas em sua boca. Acontece que a habilidade oculta permitiria que Haiju invocasse o dragão de chamas quando tivesse a devida permissão, e agora mesmo, ele estava diante desse gigante que parecia uma criança. A enorme bola de chamas foi então lançada em direção ao gigante Billy, e a força que ela criou destruiu tudo o que tocou. Ela também causou uma enorme explosão assim que aterrissou na direção do monstro-chefe, o Monster. Ying então percebeu que havia planejado tudo isso por muito tempo. Se o ataque do dragão de chamas fosse lançado perto da cidade, ele teria destruído tudo. Mas ainda havia uma coisa mais perigosa do que essa habilidade, que era o livro de Choi Yu. Nosso MC então se aproximou rapidamente de Haiju para checá-la, mas acabou dizendo que ela era gostosa, literal e figurativamente. Enquanto isso, Ying ainda estava pensando no livro de Yo. Ele achava que as informações que estavam escritas nele eram demais. Se usadas de forma errada, poderiam levar à queda da cidade. E enquanto os dois à sua frente estavam se ajudando, o soldado estava feliz por esse livro ter chegado às mãos de alguém com bom coração. Depois de derrotar o ônibus final, a humanidade foi transportada de volta para uma área. O sistema também informou que eles haviam acabado de concluir a missão de defesa. As pessoas começaram a comemorar. Também foi anunciado que recompensas seriam dadas a todos os cidadãos sobreviventes. Os jogadores inicialmente ganharam 300 pontos, no entanto, acabaram perdendo 25% desses pontos, porque não conseguiram proteger uma das bases. A recompensa que eles recebiam variava conforme a contribuição de cada um. Em seguida, uma loja de pontos foi aberta, permitindo compras de diversos itens, como as poções de cura. As enfermeiras recomendaram fortemente que os jogadores comprassem primeiro a poção de cura, devido à sua grande importância para a saúde e recuperação dos personagens durante o jogo. Eu sorri, pois estava muito feliz que os feridos agora poderiam ser tratados de forma fácil e rápida. No entanto, as pessoas ao redor ficaram bastante assustadas. Nosso MC percebeu algo estranho, assim como Haiju e Yeon. Isso tinha a ver com os pontos.
O sistema informou que todos receberam 0 pontos por causa da habilidade chamada Sacrifício da Soberania. A maioria da multidão entrou em pânico. Eles dizem que precisam de pontos agora para curar pessoas. Raiju estava em pânico e perguntou a Yulu o que acontecia. Mas nosso MC só conseguiu dizer que também não sabia. Mesmo assim, ele tinha uma expressão sombria. A notificação do sistema era diferente das outras. Era sobre a habilidade Sacrifício da Soberania. Ela dizia a Yoal que se sacrificasse 90% dos cidadãos, as recompensas aumentariam 100 vezes. Sem as informações de Yu. Mas o primeiro colocado, com a maioria dos pontos, foi anunciado como Choi Yu. Nosso MC acabou de ganhar incríveis 9.968, 844, 800. Todos ficaram chocados com o anúncio. Palavras no começo, mas os rostos se tornaram sombrios ao perceberem algo. As pessoas começaram a correr em direção a Yor, alegando que ele havia roubado seus pontos. Algumas até imploravam por pontos apenas para comprar poções de cura. Hye-ju e Yong tentaram impedir que todos alcançassem Yor. Nosso mestre de cerimônias tentou explicar seu lado, dizendo a todos que não sabia disso e que não estava ciente desse recurso. Ying interveio e mandou ele se acalmar. Sugeriu que focassem primeiro em tratar os feridos, com seriedade. O soldado sabia que os pontos podiam ser trocados ou distribuídos. Então, disse a Yoel para compartilhá-los com quem mais precisava. Nosso MC concordou de imediato. Não queria que pensassem que havia roubado os pontos de propósito. Enquanto Yul tentava devolver os pontos, uma notificação do sistema apareceu, mostrando a habilidade passiva de A multidão já estava em caos. Eles estavam exigindo que nosso MC devolvesse seus pontos. Mas o tempo todo, Yoel não conseguia fazer nada. Ele até tentou comprar algumas poções e depois doá-las às pessoas. Mas a habilidade passiva o impediu. Yoel ficou irritado e frustrado, a ponto de até jogar o livro no chão se as coisas não estivessem fazendo sentido. Raiju ajudou na destruição com sua lança flamejante. Yoal achava que o efeito do item sumiria, mas não foi o que ocorreu. O livro voltava à forma original, e nosso protagonista se debatia. Ele só queria sobreviver ao jogo, mas estava prestes a ser condenado. Ele ouvia os gritos das pessoas próximas. Alguns só pediam 10 pontos para curar seus entes queridos. Todos agora culpavam nosso MC por esse evento infeliz. Em suas mentes, se arrependiam de confiar a você esse jogo de defesa. Quanto a Jung, ele recebia relatórios de que o número de mortos crescia. O exército também começava a ter dificuldades para conter os cidadãos enfurecidos. Ele apenas olhava para você sem expressão. Enquanto isso, procurava maneiras de reverter o efeito. Ele esperava que o livro fornecesse informações valiosas. Yoal congelou ao sentir algo ameaçador apontado para sua cabeça. Uma arma. Esse era um movimento típico de Yi. Ele disse que essa loucura já bastava. Depois, afirmou ao MC que sua próxima ação era a melhor decisão. Sem resposta de Yoal, Ying repetiu suas palavras e revelou que Choi Yul estava preso. Ying se aproximou do nosso MC e sussurrou para você fugir e encontrar uma solução. Disse que era a melhor atitude agora. Yoal ficou atônito, cerrando os punhos, pois sabia que Erdam estava certo. Começando a ficar mais violenta, e em poucos segundos, eles poderiam alcançá-lo. Assim, nosso MC convocou a loja do sistema. Ele comprou estatísticas de agilidade com os pontos que havia obtido, e, em uma fração de segundo, uma luz vermelha brilhante surgiu. Yu finalmente conseguiu fugir da área. Esse movimento enfureceu ainda mais as pessoas. Depois disso, toda a área foi preenchida com sons de notificação.
Todas as pessoas receberam outro anúncio, informando que o próximo turno do jogador, que foi designado para aquele peão da cidade, estava próximo. 24 horas a partir de agora. A preocupação e o pânico estavam claros em seus rostos. Não esperavam que fosse tão cedo. Ying não perdeu tempo e levou todos para uma área segura. Enquanto evacuavam, Haeju ficou parada, refletindo sobre o que aconteceu com Yo e os pontos que ele recebeu. Após horas, a multidão se acalmou. O exército agora pedia que todos escolhessem seus papéis cuidadosamente. As pessoas podiam lutar ou evacuar. Além disso, deviam verificar a janela de status e não sair do centro de evacuação. Oficiais ajudavam os mais velhos a usar o sistema Window. Também ordenaram que fugissem ao ver Choi-ju. O exército agora estava extremamente desesperado para isolar todas as pessoas que pudessem ouvir até mesmo a menor informação de Yo. Durante todo esse tempo, a pessoa mais procurada da cidade, Pawn, estava ocupada criando esse círculo mágico. Nosso MC, o protagonista, estava agora empunhando o giz vermelho. Apesar de já estar se escondendo da multidão, ele ainda conseguia ouvir todos os anúncios que eram feitos a seu respeito. Quanto aos outros caras que contribuíram significativamente na missão anterior, eles estavam ocupados planejando cuidadosamente o próximo passo. Haeju também estava se preparando para a batalha iminente. Os muito velhos ou jovens para lutar foram levados a uma área segura. Aqueles que iriam enfrentar os monstros buscavam bênçãos ou qualquer apoio possível. Sem mais, as 24 horas concedidas pelo sistema terminaram. Ele notificou a todos que o novo turno começaria agora. O jogador designado acabou de lançar os dados. É conhecido como Espaço do Selo do Rei Demônio. O sistema informou a todos que pilares demoníacos começariam a surgir em determinados lugares. E tudo o que precisavam fazer era destruí-los todos. O jogo prosseguiria com a definição do tempo da missão, do número de pilares e da dificuldade dos Pillar Guardians. A duração da missão será de 5 dias, e haverá 3 pilares que serão convocados. Quanto ao primeiro pilar, a dificuldade definida era apenas o nível 1. Uma enorme torre com correntes apareceu em uma certa parte da cidade. Parecia haver uma estátua com asas. Essa estátua era chamada de Anjo Caído Sem Destino. Esse monstro será o guardião do pilar que impedirá que as pessoas destruam sua base. A dificuldade do segundo guardião do pilar também foi definida para o nível 1. E o Time. Esse monstro residia no topo de uma torre de cristal. O guardião que o defenderia era chamado de Mad Brains. É um ser que não consegue parar de criar coisas, e à medida que o tempo passa, melhores são suas criações. E finalmente, a dificuldade do último Pillar Guardian também foi definida. E infelizmente, era o nível 3. Essa notificação assustou Haeju e Yi-Young. O último selo demoníaco estava bem nessa torre. O guardião de nível 3 que o guardaria era chamado de Goblin Sword Master Jack. Esse soldado atingiu o auge das artes marciais e passou por uma transformação corporal. Ele agora está tentando desfazer o selo do Rei Demônio para desafiá-lo de volta ao nosso MC. Ele também viu todas as notificações e estava aqui deitado no chão. Essa cena era parecida com a do Soul Leveling. E eu tinha esse tipo de sorriso quando o anúncio foi concluído. Enquanto isso, Yi recebeu um relatório de que os civis já haviam começado a atacar os pilares. Isso indicava que a batalha já tinha começado. O primeiro guardião a agir foi o Anjo Sem Destino. Os relatórios afirmavam que eles tentaram conter as pessoas, mas eram muito incontroláveis. E Yi sabia que agora só restava apoiá-los. Ele então perguntou sobre Haeju. Um soldado próximo informou a Ying que ela havia partido há algum tempo. Coronaram em um único dia. Quanto a Haeju, ela já estava diante do selo demoníaco de cristal vermelho. Ela planejava enfrentar o guardião do pilar sozinha. Haeju exibia uma expressão focada. A aura desse mestre espadachim Goblin era diferente do chefe monstro anterior que ela enfrentou.
que precisava derrotá-lo rapidamente para evitar que alguém morresse em combate contra ele. Com toda a sua força, ela conseguiu desferir um golpe. No entanto, o problema foi que sua lança não conseguiu atravessar o Goblin. A lança foi bloqueada pela espada desse guardião. Em seguida, ele girou sua espada para realizar um contra-ataque para fazer Raiju voar. Em seguida, ele começou a levantar a espada mais uma vez. Mas dessa vez, partículas mágicas estavam começando a se formar ao redor dela. Esta exalava uma luz azul brilhante. E, em um momento rápido, um golpe estava prestes a cair sobre Raiju. Seus olhos se arregalaram porque ela não foi capaz de reagir. Toda a área foi então envolvida pela aura azul do golpe do Goblin. Isso deveria ter encerrado o encontro deles. No entanto, o Goblin viu algo que realmente chamou sua atenção. Alguém surgiu diante do selo da torre demoníaca. E essa pessoa era ninguém menos que Choi Yu. Ele estava segurando Raiju em seus braços. Ele a resgatou da morte iminente. Nosso MC então a trouxe para baixo e perguntou se ele poderia falar algo para todas as pessoas presentes. Era sobre as recompensas que Yu havia recebido há algum tempo. Ao ouvir isso, o rosto de Rieju se iluminou. Ela pensou que nosso MC tinha achado um jeito de devolver tudo, mas não era o caso. E eu queria que soubessem que ele ficaria com tudo. Essa declaração deixou Rieju confusa. Eu estava prestes a se aproximar do Guardian Pillar. Mas antes disso, ele disse a Rieju para avisar a todos que não se aproximassem, se não quisessem suas recompensas roubadas. Isso tudo por causa do item mítico que ele recebeu. Ele percebeu que não podia fazer nada sobre as recompensas, e não podia escapar do livro do Rei Demônio. Ele carregaria a maior responsabilidade. Yoel abriu a loja do sistema e disse que compraria estatísticas. O nível da janela de estatísticas estava em 30, e todos os pontos foram para a agilidade. Com todos os pontos acumulados, ele mandou o sistema maximizar suas estatísticas. Rieju ficou surpresa com as notificações na janela de status. As testemunhas ficaram irritadas e amarguradas, pois o sistema informou que Choi Yu foi o primeiro a maximizar resistência, intelecto, sabedoria, agilidade e saúde. Até a sorte foi maximizada para 100. Nosso MC sentiu o poder que recebeu e perguntou ao sistema quantos dados de equipamento tinha. O sistema disse que agora tinha 423.512. Ele mandou rolar todos os dados e descartar os abaixo da classe mágica, precisando apenas dos acima da classe heróica. Após lançar os dados, nosso MC obteve 142 equipamentos de classe lendária e 1.023 de classe heróica. Os itens que ele ganhou estavam prestes a ser convocados em sua mente. Ele usaria tudo a seu favor, já que não podia se livrar dessa habilidade. Yoao agora planejava monopolizar todas as recompensas e o poder que o livro do Rei Demônio poderia oferecer. O Goblin Sarmaster sabia que algo interessante estava para acontecer, o que o fez sorrir. Bem na frente dele estava o MC mais poderoso que podíamos ver. A silhueta de Yo já estava cheia de uma aura poderosa. Esse cara aqui já se decidiu. Ele seria o protetor da cidade nesse jogo, e faria de tudo para voltar à sua vida original. Yoel tinha um sorriso determinado no rosto. Ele pensou que, se essa fosse a única maneira de expiar os pecados que cometeu, ele estaria mais do que disposto a aceitá-la. Enquanto isso, o Goblin Sword Master Jack estava esperando pacientemente que nosso MC terminasse suas travessuras. Ele tinha o hábito de atacar apenas aqueles que consideravam um inimigo forte. Mas antes mesmo que eles pudessem começar a batalha, Yoel lhe disse que sentia muito porque não tinha muito tempo para brincar com Jack agora. Depois disso, ele equipou um sapato de nível heróico chamado Magic Air Shoes. Este item permite que o usuário salte e flutue. O homem do ar médio seria continuamente consumido. Então, nosso MC saltou e desapareceu de forma instantânea. Ele também informou a Jack que voltaria em breve, então ele deveria esperar por ele aqui. Rieju ainda estava presente e testemunhou tudo. Ela ficou confusa, pois vocês saíram de repente, de forma casual. Esse pilar guardião sentou-se novamente e parecia não se importar com o que acabou de acontecer. Rieju ficou confusa ao ver o mestre da espada Goblin parado. Ela se perguntava qual era o problema. Enquanto isso,
Yoal saltava pela cidade. Ao ver outro monstro, pensou que Jack só atacaria se provocassem. Então, decidiu controlar bem tudo. Nesse momento, nossos protagonistas agiam. O alvo dele era esse anjo magro aqui, que notou sua presença. Mas antes que o guardião do pilar pudesse reagir, Yu já tinha dado um chute nele. O impacto do ataque ficou evidente pelas ondas de choque que causou. Yu sorriu, pois esse era seu plano desde o início. Ele pretendia enfrentar primeiro os guardiões mais agressivos. Quanto à multidão que perdeu suas recompensas, ainda guarda o mesmo ressentimento por Yoal. Amargurados porque seus pontos foram usados pelo nosso MC para maximizar suas estatísticas. Mas suas queixas foram silenciadas ao verem a intensa batalha. Yo seguiu atacando o anjo sem gordura. Esse guardião também tem uma característica única que se desbloqueia ao cumprir certa condição. O livro deu ao nosso MC os pontos fortes e fracos do guardião, enquanto lutava contra Yoal. Ele deveria impedir que a característica exclusiva fosse ativada, pois ela... Como esse personagem lutava contra outro com estatísticas máximas, já estava sobrecarregado. A característica única desse anjo sem gordura era que, ao matar 100 humanos, ele se transformaria, e sua nova forma poderia destruir a cidade inteira. Sendo um anjo sem destino, seria o massacre da humanidade, antes que ficasse mais forte. Nosso MC balançou a espada com força, cortando as asas do monstro. Ele queria se livrar de quem poderia causar problemas. O anjo, sem gordura, caía devagar. Sua capacidade de voar foi tirada. Para Yo, o importante não era só terminar a missão, mas como a completariam. Nesse momento, ele estava correndo novamente na direção do anjo sem gordura. Este caía a uma velocidade incrível, e na estrada, diretamente abaixo do monstro, um caminhão do exército estava a caminho para resgatar alguns civis. Yeon estava dentro desse caminhão e estava ocupado instruindo os outros a manter um raio de 500 metros de distância do pilar. Ele queria primeiro entender qual era a intenção verdadeira de Yo ao enfrentar o guardião. Esse cara se lembrou da expressão facial que Yu mostrou quando eles estavam em pânico, e achou que o nosso MC não parecia ser um cara mau. Ele também considerou o fato de que Yo-Ah era incrivelmente inteligente, e que alguém com o mesmo poder poderia até dominar a cidade inteira se quisesse. Riju também estava incontrolável. Ying se perguntou se conseguiriam completar a missão M novamente. Enquanto o caminhão seguia em uma direção, a luta entre Yu e o anjo prosseguia. O motorista do caminhão viu algo e virou o veículo. Uma luz vermelha brilhante atingiu o chão. O caminhão. A força que ele gerou foi mais do que suficiente para fazer o caminhão do exército voar na direção oposta. Ying e os outros soldados pareciam estar bem, mesmo após o incidente. No entanto, eles se perguntavam o que havia acontecido. Esse soldado verificou o local onde o feixe caiu. E então, ele viu a silhueta de um homem segurando as mesmas asas e auréola que o guardião possuía. Essa pessoa era ninguém menos que o nosso McCoy Yul. Sobre o guardião. E parecia que o tinha vencido. A espada que Yul usou chamava-se Divisa Divina, uma espada de classe lendária. Diziam que dividia céus e terra, embora tenha perdido muito de seu poder. Yo abriu a janela do sistema e transformou partes dos monstros em itens. Ying então se aproximou do nosso mestre e disse que estava surpreso por ele ter derrotado um guardião sozinho. Porém, esse sujeito não respondeu ao que o soldado tinha dito. Ele apenas sorriu para ele. Após alguns momentos, o nosso MC continuou seu caminho e desapareceu de novo. Ying pensava que a razão pela qual Yul não falava era porque ele estava impedindo-o de se tornar um sacrifício de soberania novamente. Esse gesto o convenceu de que Yul não era realmente uma pessoa má. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, o outro soldado começou a tremer e apontou para o guardião. Ying não sabia o que ocorria e pediu para informar ao QG que o monstro foi derrotado. Mas isso não era verdade. O monstro ainda estava vivo, movendo-se e se aproximando dos soldados. O sistema notificou que um requisito foi cumprido, pois suas asas e auréola foram removidas. Uma característica especial, corrupção,
foi desbloqueada. Isso fez com que o anjo sem destino se tornasse outro ser. O guardião do pilar parecia um novo monstro. Ele agora era a besta da corrupção. Sua dificuldade também subiu para o nível 2. Ian ainda estava parado diante desse chefe monstruoso. Ele pensou que a vida militar era realmente sombria. O rosnado do monstro tinha força para lançar detritos pelos ares. Mas, como soldados, eles não podiam recuar. O esquadrão liderado por Yi avançou corajosamente em direção à besta. Ele pensava que, já que havia apenas 3 monstros nessa missão, esses 3 deveriam ser tão desafiadores quanto um ataque inteiro. Mesmo assim, esse indivíduo ergueu sua arma e começou a atirar. Ele então se perguntou qual seria o motivo de Yul ter deixado uma tarefa tão importante sob sua responsabilidade. E Jung também ordenou que seus homens chamassem alguns reforços enquanto mantinham a fera no lugar. Num piscar de olhos, o monstro saltou do prédio. Com velocidade incrível, tentou atacar os soldados. Felizmente, eles se esquivaram a tempo. A tropa começou a recuar rapidamente. O medo afetou seus cérebros, tirando-lhes a vontade de lutar. Só Jung estava sã. Graças ao capacete especial. Mas ao ver a situação, ele só conseguia cerrar os dentes. Ele desviou o monstro da corrupção, garantindo a segurança dos soldados até os reforços chegarem. A besta ameaçava atacar, mas ele, com coragem e determinação, resistiu bravamente, mostrando sua verdadeira bravura. Depois de um segundo, a garra da fera aterrissou no chão. O sangue foi espalhado por todo o lugar. Os óculos que Yi Yin usava também voaram. A besta da corrupção continuou a colocar seu peso na palma da mão. Enquanto tudo isso acontecia, nosso mestre de cerimônias estava lá segurando seu livro. Ele fechou o punho, e o livro fez o mesmo em uníssono. Ele exclamou que isso só resolveu um problema. Voltando à besta, algo começou a emanar uma luz muito brilhante sob sua palma. Depois de mais alguns instantes, o poder que emanava desse lugar fez com que a mão do guardião fosse repelida. Uma notificação do sistema apareceu, revelando que o capacete de Heldon, que Ying tinha, ativou uma habilidade oculta. Uma mão segurando uma bandeira foi então mostrada na cena. E essa era de Yi Jung, que conseguiu sobreviver a esse ataque mortal. Para a habilidade oculta, o usuário precisa estar quase morrendo por um ataque sombrio ou de corrupção. Ele deve liderar um grupo com mais de 5 pessoas. Essa habilidade se chama Fantasma de Heldon. O usuário do capacete será possuído pelo Fantasma de Heldon, aumentando suas estatísticas por 10 minutos. Sua defesa contra ataques das trevas ou da corrupção também será aumentada. Yin continuou a falar incessantemente sobre a deusa do Clube de Ferro, o que deixou a fera da corrupção completamente confusa. Uma habilidade de fanatismo foi ativada, fazendo com que todo o grupo ficasse possuído. Após mais alguns segundos, os soldados que inicialmente estavam fugindo do Guardião do Pilar, de forma inesperada, mudaram de curso e começaram a correr em direção ao inimigo, movidos por uma determinação firme e resoluta de eliminar a ameaça. Enquanto isso, Yu ainda estava de pé no topo do prédio e tremia. Ele achava que essa habilidade oculta era mais assustadora do que ele esperava. E assim terminamos por hoje. Se você gostou da história, demonstre seu apoio